Oi, amigas! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações e deixa um comentário bem aqui embaixo. Pra você pode ser algo assim simples, rápido, mas pra mim é algo muito importante. Então, cada comentário vale muito, cada curtida vale muito, cada pessoa que vem até aqui se inscreve vale muito e conta muito pra mim. Estamos rumo aos 10 mil inscritos, né? Eu queria muito bater 10 mil inscritos esse ano, então eu conto muito, muito, muito com a ajuda de vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha adaptação com a medicação sertralina, que ele é um antidepressivo e eu precisei tomar recentemente agora porque eu fui procurar ajuda no posto de saúde da minha região, já que eu não tenho convênio. Eu passei pelo clínico, contei todo o meu quadro, contei tudo que eu faço, manias que eu tenho, coisas que eu tenho de sinais assim, coisas que eu pensava, pensamentos até de... muitas das vezes eu cheguei a pensar nessa hipótese. E eu me abri pra médica em janeiro, se eu não me engano, de um jeito que eu nunca me abri antes pra nenhum profissional de saúde. A primeira vez que eu tentei fazer esse tratamento foi no ano de 2022. Aqui no canal tem alguns vídeos mostrando um pouco dessa fase que eu vivi. Cheguei a tomar fluoxetina, não deu certo. Eu precisei trabalhar fora na prefeitura da minha cidade. Foi uma época que eu não sabia também do autismo do meu filho. Pra quem é novo ou nova, tem um filho autista. Sou mãe de 2, mas o meu filho, que foi o mais novo agora, tá com 5 aninhos, né? Vai fazer 6. Ele tem autismo nível 2 de suporte, usa fralda não verbal. Então, é tudo muito novo ainda pra mim, por mais que o laudo dele tenha uns 2 anos. É muito novo tudo pra mim. Minha filha, ela não tem, a mais velha não tem autismo. E eu sempre tive um quadro, assim, depressivo, ansioso, desde que eu me entendo por gente, porém, eu nunca dei total importância pra isso. Eu sempre achei que era algum problema, que eu tava triste, só que era alguma coisa, assim, às vezes o meu gênio, assim, que eu falava que eu tenho um gênio forte, porque eu tenho sintomas de estresse, de nervoso, assim, um nervoso muito forte, uma raiva, às vezes, uns episódios de raiva, de ansiedade grave, de ficar com o coração palpitando, às vezes de ficar com crise a ponto de eu querer bater em alguma coisa, eu pegar minhas unhas e eu mesma me machucar. Hoje isso eu tento controlar um pouco, mascarar isso por conta dos meus filhos, porque eu não quero que eles fiquem presenciando isso. Então eu acabo que mascarando muita coisa que eu sinto pra que eles não presenciem isso e eu não acabe traumatizando os meus filhos. Mas quando a gente mascara e a gente guarda pra gente é muito pior. Então eu tenho ficado muito doente ultimamente, muito nervosa. Eu engordei 40 quilos por conta disso. Eu tive uma infância muito pesada, muito difícil. Entre esses problemas, eu sofri abuso, esse tipo de abuso que vocês imaginam. Eu tive uma infância difícil, eu sofri muito com a minha mãe, porque minha mãe, ela me batia demais, assim, eu apanhava muito, então eu tenho muitos traumas. Eu via meus pais brigando demais, eu via os meus pais se matando dentro de casa, muita violência entre os dois, palavrão, xingamentos, violência física, entre outras coisas que são muitas e muitas camadas, que se eu for ficar falando da minha vida, vai dar muito tempo de vídeo, mas que eu achava que tá bom, todo mundo passa coisa difícil na vida, todo mundo passa por traumas. Ai, eu só tenho um gênio forte demais e... ai, vai passar. Eu só levava isso assim. Eu nunca pensei assim, eu tenho que procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu preciso de ajuda, eu tenho alguma coisa. Nunca pensei assim, até o ponto de ficar cada dia pior, pior. Eu tinha muitas crises quando eu era adolescente e passava. Tinha essas crises, passava, tudo mais. Meu marido presenciou muitas dessas crises. Meu marido chegou a tomar remédio de mim, vezes que eu tentei tomar, 2015, quando eu tinha 14, 15 anos. Negócio pra, né, se machucar também. Meu marido chegou. Meus braços, eu tinha, às vezes, o braço machucado, às vezes com a unha. Quando a minha filha nasceu, a Carol, eu também tive alguns episódios de depressão que
Falaram que era depressão pós-parto, mas eu nunca fui no médico, nunca procurava ajuda, sempre ficava guardando aquilo tudo pra mim. Meu marido sempre tentando me ajudar. Teve uma vez que ele correu de casa com a minha filha no colo, sem camisa, minha filha aos prantos, porque eu peguei uma, né, E essas coisas quase que ninguém sabe, mas foram situações muito difíceis da minha vida. E eu passei por isso desde criança, desde quando eu me entendo por gente, né? Principalmente ali no comecinho da adolescência. E eu sempre achei normal isso. Nunca procurei um médico e também eu não tinha ninguém por mim, né? Porque eu comecei a namorar muito cedo pra fugir realmente das coisas que eu vivia em casa. Eu casei muito cedo, né? E aí, com isso, eu fui deixando pra lá, deixando pra lá, deixando pra lá. Até que eu me tornei adulta, hoje eu tenho 26 anos, sou mãe de uma criança autista. Recentemente a minha mãe recebeu diagnóstico de esquizofrenia e de bipolaridade, se eu não me engano, bipolaridade também. Minha mãe e eu, a gente teve uma... Tipo assim, eu tive uma infância muito difícil com a minha mãe também teve um passado muito difícil, minha mãe também carrega muitos traumas. E eu não entendia o porquê da minha mãe ser daquele jeito comigo. Só que hoje a gente entende muita coisa, né? Minha irmã também tá passando por tratamento no CAPS, porque ela tentou 3 vezes. A última vez que ela tentou tem quase 2 meses. Ela tá morando aqui comigo, porque aqui é um pouco melhor pra ela, né? Pra ela esquecer um pouco as coisas. Meu irmão também já teve uma tentativa, mas nunca mais ele tentou fazer nada. Na minha família, por parte de mãe, tem primas minhas de 1º grau com autismo. A filha da minha prima também tem autismo. Tem tias minhas com depressão. Tem tios meus que, tipo, se eu não me engano, já... né, foram dessa pra uma outra vida porque fizeram isso. Então, assim, hoje eu entendo que tem algo de errado comigo, principalmente por tudo que eu faço, da forma que eu me comporto. E a psicóloga da UBS, ela falou pra mim se eu pensava em alguma coisa, se eu pensava em autismo, se eu pensava em bipolaridade, porque eu tenho muitas características de ambos. Eu tenho muitas características que podem ser de borderline, mas eu também tenho muitas características dentro do espectro autista, no qual eu não sabia que isso poderia ser autismo, porque eu nem sabia o que era autismo até ter o meu filho, até começar a pesquisar, ler sobre isso e ter uma criança nessa situação. Também trabalhei com crianças autistas por 2 anos, então notei muitas coisas, conheci muitas mães, tive muita experiência com crianças assim. Então começou a fazer sentido tudo isso na minha vida, que eu poderia ter algo de errado anos depois. Eu tinha já 23 anos quando eu vim, assim, acender uma lâmpadazinha, uma luzinha na minha mente de, opa, deve ter alguma coisa errada comigo, não é normal isso daqui que eu faço. Meu marido sempre me mandou procurar ajuda, sempre falou, Luana, você precisa de ajuda, isso não é normal, não é normal, não é normal. E eu nunca dei ouvidos. Até que, nesses últimos anos, né, principalmente nesses últimos 6 anos, a minha vida começou a ficar muito, muito mais difícil. O que já era difícil pra mim, o que eu já tinha de crise, ficou muito pior. Por conta do autismo do meu filho, eu comecei a ficar muito, muito pior. E foi aí que entrou a medicação. Contei tudo pra médica, a médica já iniciou com a medicação. Tô tomando a medicação tem 3 meses, né? Não vi resultado. Os primeiros 15 dias, gente, eu fiquei de cama. Eu não saía da minha cama pra nada. Eu ficava extremamente depressiva, sem vontade de levantar pra tomar um banho. Eu só tava levantando da minha cama pra fazer comida pros meus filhos, pra dar banho neles. A casa tava imunda. Em 15 dias minha casa ficou imunda. Porque eu já tenho esses episódios de que uma hora eu tô aqui em cima. Nesses momentos que eu tô aqui em cima, eu fico feliz, eu fico me sentindo capaz de tudo. Eu me sinto... Nossa, eu vou fazer esses 10 cursos que eu tenho pra fazer aqui, vou fazer esses cursos, vou conseguir trabalhar, vou procurar isso aqui, vou fazer isso aqui, vou me maquiar. Ai, eu sou linda, me sinto bonita, eu sou capaz, vou começar a dieta, vou perder peso. E nos outros 15 dias eu tô aqui, ó, depressiva, sem vontade de escovar um dente, sem vontade de tomar um banho, sem vontade de me cuidar, sem vontade de cuidar da minha casa, sendo que a minha casa é a coisa que eu mais amo cuidar. Eu amo ter capricho com a minha casa, capricho com os meus filhos. E quando eu tô nesses períodos meio depressiva, eu não tenho vontade de fazer nada.
eu fico triste, eu fico de cama, eu não consigo dormir, minha cabeça parece que os meus pensamentos estão vários pensamentos embaralhados e fica um caos. E aí, por isso, a médica passou a medicação, só que até agora não funcionou. Os primeiros 15 dias eu fiquei assim, como eu falei pra vocês, bem assim, de cama, bem mal mesmo. E aí, depois de 15 dias, eu levantei pela primeira vez e falei, vou fazer alguma coisa da minha vida. Gravei vídeo, fui fazer exercício, limpei minha casa que tava muito suja e fui correr atrás das minhas coisas. E aí eu pensei que eu tava bem por conta disso, e não tava bem. Voltei a ficar daquele jeito de novo, mal e depressiva. Tive muitos efeitos colaterais, eu senti muita diarreia, muita dor no estômago, dor de cabeça e picos de ansiedade lá em cima, parecia que eu ia morrer. Coração palpitando, direto eu tô tendo isso. E aí, né, eu tô vendo que não tem feito efeito, porque eu continuo tendo os mesmos sintomas de ansiedade, de estresse, sintomas depressivos, choro, nervosismo. E aí, foi marcado pra mim agora, de novo, a médica, pra ver se ela vai ter que trocar a dosagem da minha medicação. Então, assim, é um momento bem delicado que eu tô vivendo, sabe? É bem delicado mesmo. Porque além de eu estar me cuidando, tentando me cuidar, porque eu quero ser melhor, quero ficar melhor e eu quero realmente ser feliz. Porque eu já tô muito cansada, gente. Eu tô muito cansada. Uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô. Metade do mês eu tô bem, metade do mês eu não tô. Do nada eu tenho mudanças de humor muito repentina. Isso tá me fazendo muito mal, sabe? Eu já tô esgotada demais. Igual a psicóloga falou pra mim, você tá muito cansada, você sofreu muita violência. E podemos entender um pouco desses quadros, né? Só que o psiquiatra que vai ter que avaliar, porque você tem muita coisinha. Ela já fez muita anotação em apenas 2 consultas. Mas vamos continuar passando pra ver o que vai dar. E além de eu estar me cuidando, eu tenho que cuidar do meu filho. Me cobro porque ele ainda não faz terapias, né? Já que eu não tenho condições de pagar as terapias pra ele no momento. Aí tem minha irmã também, que tá aqui comigo. E tem esses quadros também, né? Que tá passando pelo CAPS. Então, não é nada fácil. Mas eu creio que tudo vai melhorar um dia. Que vai passar. E que eu um dia vou conseguir saber, de fato, quem eu sou. De fato, o que acontece comigo. Pra eu conseguir realmente me tratar e me cuidar. Pra eu também tentar ser uma mãe melhor, né? Que eu faço já o meu máximo. Eu tento fazer com que os meus problemas não respinguem nos meus filhos, né? Mas vocês sabem que quando as pessoas convivem com uma pessoa com transtorno, algum tipo de transtorno psicológico sempre acaba respingando nos outros. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem dúvidas aqui embaixo pra mim, que eu estarei respondendo. Posso gravar outro vídeo especificando outras coisas que vocês queiram saber. Mas é isso. Foi também um vídeo mais como forma de desabafo, pra poder desabafar também. E é isso. Eu vou finalizando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.